Yo, Geeks, tudo em cima! O começo da batalha de Asta e Yuno versus Lucius deu muito certo para os nossos protagonistas. Foi literalmente uma locomotiva, duas locomotivas atropelando o Lucius sem placa, sem identificação, foi um atropelo completo. Eles passaram a peixeira no Lucius e nem reconheceram o vilão direito como um adversário. Claro, né? Deu ali um certo tipo de dificuldade, no começo da batalha, no começo do combate, mas mesmo assim os dois juntos são imparáveis. A gente consegue observar uma evolução absurda do Asta e do Yuno no confronto contra o Lucius. Mas para qualquer um que tenha lido pelo menos uns 3 shonens completos, sabe que tem algo errado. Sabe que tem algo errado nesse combate e esse algo errado pode levar o Yuno ao seu desespero máximo. É o que a gente vai discutir depois da vinheta. A batalha contra o Lucius começou como um verdadeiro massacre, né? A gente conseguiu ali ver o combate tanto do Asta quanto também o Yuno e nem começou direito e os nossos protagonistas já atropelaram o vilão. A gente observou ali o Lucius mostrando todo o poder da sua magia juntamente com os poderes mágicos dos seus irmãos, né? Fazendo a magia do Carioca, que o pessoal amou aqui nos comentários, da análise do capítulo 379, ou 378, na verdade, né? O 379 ainda vai sair. Mas o que nós tivemos através dessa magia do Carioca é que o Lucius consegue usar tanto as magias do sangue, a magia da carne e também a magia óssea para conseguir gerar uma munição e disparar contra os personagens, fazendo assim um poder, né? Criando ali um artifício que o Asta não consegue anular, causando uma certa dificuldade no combate. Mas mesmo assim, os nossos protagonistas foram lá e atropelaram o vilão. Foram lá e conseguiram atropelar o Lucius. Durante toda a luta, por mais que o Lucius tenha começado colocado uma bruta pressão em ambos, ele logo foi superado. A gente pode observar de uma construção fantástica, tanto ali vendo pelo Zeten do Asta, né? Vindo através do Zeten do Asta, conseguindo anular os poderes mágicos do Lucius bem a tempo antes do vilão usar o seu grande poder mágico, seja lá o que ele estivesse realmente pensando em utilizar. O Asta conseguiu anular através do Zenten e também com um contra-ataque fatal, enxergando o momento certo, a hora exata para utilizar a sua grande arma. E também o Yuno vindo por detrás, aproveitando o exato momento em que o Asta havia acertado um golpe no Lucius para acabar definitivamente com o vilão. Não sabemos se é um clone, não sabemos realmente se é o verdadeiro, mas alguma coisa aconteceu e os nossos magos atropelaram o vilão. Isso fica muito nítido, porque quando o mago foi superado, vimos que os poderes do Asta e do Yuno estão acima de qualquer outro mago no reino de Clover. Não existe mais comparações, não existe mais parâmetro aqui para o Asta e também para o Yuno. Por mais que eu acredito que o Asta esteja um pouquinho mais à frente ali do Yuno em relação ali ao fato das comparações e tudo mais, e provavelmente o Tabata vai correr com isso para que o Yuno se equipare ao Asta novamente, nós observamos que os dois personagens estão muito acima dos demais. O Yuno definitivamente nesse exato momento está lançando 2 Mana Zones do tamanho ali de uma cidade e a outra do tamanho de um castelo. É definitivamente assim um dos maiores feitos da história, um dos maiores feitos do mangá. O Yuno conseguir controlar 2 Mana Zone, fazendo ali 2 características em relação à Terra do Nunca para que a magia do tempo do Lucius não funcione, o que é realmente algo incomparável com os demais. E o Asta, dividindo a sua anti-magia com todos os seus companheiros dos Touros Negros, faz com que os dois realmente fiquem em um estado que não dá mais para comparar. O Yami e a Mereleona já ficaram muito para trás nesse exato momento, em resquício ali das suas habilidades e poderes, mesmo com os seus novos atributos, mesmo com o Yami com o poder da Dorguinha e a Mereleona lá com a sua nova habilidade,
o Yuno e o Asta já ultrapassaram os dois e já deixaram eles muito para trás. Porém, durante toda a luta entre o Lucius e o Asta Yuno, nós podemos sentir como se algo estivesse errado, como se alguma coisa estivesse prestes a ser revelada bem na nossa fuça. Se você, como eu disse na introdução desse vídeo, se você já leu pelo menos uns 2, 3 Battle Shonens aí completos, você vai entender que quando chega uma cena assim, quando chega um momento em que os protagonistas acabam conseguindo vencer o vilão de uma forma rápida ou até mesmo ali eficaz, logo no começo da batalha você entende que tem algo errado. Você entende, dá pra entender que existe algo muito errado neste confronto. O Tabata, ele não quis revelar pra nós no último capítulo do que se tratava esse bumbum que parece realmente ser uma batida de um coração, mas sabemos que isso vai ferrar pra caramba os nossos protagonistas. Nós sabemos que isso vai ferrar pra caramba os nossos protagonistas e isso vai criar realmente um artifício absurdo. Provavelmente o Tabata não quis revelar porque este capítulo 378, ele é final de volume, o que acaba deixando ali um cliffhanger absurdo para trazer os leitores para acompanhar o novo volume do mangá. Então, provavelmente o próximo capítulo vai explodir bem na nossa cara. E o que eu quero que exploda, não na minha cara, mas aqui nesse vídeo, principalmente é o botão de like. Clica aí que você vai ver uma explosão muito legal acontecendo, a animaçãozinha que o YouTube sempre coloca. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube, olha só, divulgue os nossos vídeos pela plataforma. E isso é muito importante, você dá essa moral, você dá essa força pro canal do Geek Brasil e nos ajuda a crescer cada vez mais. E se puder também se torne membro do canal e continue a nos fortalecer de outras formas, recebendo os conteúdos extras, tanto de Que Haja Luz, quanto também de outros animes e mangás por aqui que a gente acaba publicando exclusivo para os membros. Com isso em mente, nós ainda tivemos a capa do capítulo 377, passa uma sensação terrível, que passa uma sensação realmente de que o Asta e Yuno estão se separando. É muito legal aqui a gente analisar esse contexto. Por quê? Porque quando a gente observa a parte em que o Asta e o Yuno estão digitalmente nessa página, parece que eles estão olhando pra frente, né? Parece que eles estão tentando alcançar algo na frente. Só que quando nós observamos essa página na Jump Giga, o que acontece com essa página? Ela abre e fecha, meus amigos. Ela abre e fecha. Então o que mostra pra nós? O Asta está tentando alcançar o Yuno e o Yuno está tentando alcançar o Asta. Alguma coisa parece realmente acontecer nesse intuito. Quando a página ela fecha, os dois se tocam. Só que quando você abre, cara, isso é genial, mano. Quando você abre ali o volume pra ler, quando você abre a edição da Jump Giga, os dois se separam. É como se os dois estivessem tentando alcançar um ao outro. O que pode realmente levar a fazer a gente se questionar sobre: será que isso pode ser um prenúncio sobre alguma coisa dar errado entre os dois? Será que isso pode ser um prenúncio para que Yuno venha a cair em desespero? Esse é um questionamento que a fandom faz pelo menos há algum tempo aqui na história, pelo menos desde quando eu tô acompanhando Black Clover semanalmente, desde o capítulo 180 que eu acompanho o Black Clover semanalmente, mas essa é uma questão muito importuna que os fãs têm feito durante toda a obra sobre essa ideia do Yuno cair em desespero. Vamos aos fatos da situação do Yuno nesse exato momento no campo de batalha. O Yuno, ele está em seu limite. A gente já percebeu no capítulo 377 que o Yuno está em seu limite, e se o Asta não tivesse trazido ali a comida da Charme para restabelecer, ou pelo menos ali criar um certo tipo de resistência, ou um certo tipo ali de equiparação, acho que é de poder realmente curar o personagem, trazer ele pelo menos um pouco de volta pra luta, o Yuno estaria realmente em maus lençóis para enfrentar o Lucius de igual para igual, né, ao lado ali do Asta. Nós também podemos observar que seu corpo, a partir do seu braço esquerdo, está se desintegrando por causa da Terra do Nunca. Como o Yuno está se movendo, está se movimentando, ele está criando duas Terras do Nunca. Ele está deixando uma lá na capital real, ou pelo menos
circundando ali o que restou da capital real, quanto também ali uma lhe seguindo. Isso tá fazendo com que o seu corpo se desintegre. Por que que está acontecendo com o corpo do Yuno? Porque o Yuno está usando a energia vital como mana, assim como Gadia usou para acabar com a medícula lá no combate em Spade. Então o Yuno está em maus lençóis, o que pode fazer com que o nosso personagem tenha realmente ali um desfecho bem complicado nos próximos capítulos, podendo levar ele para um destino fatal. Então, vendo essa questão, alguns fãs começaram a teorizar sobre o que essa capa queria dizer. O Yuno está com seu braço esquerdo ali fragmentado, se desintegrando, rachando. Nós também temos ali a ideia que seu braço esquerdo ganha uma camada como se fosse um braço de mana em relação ali à capa. Nós temos então essa inversão das cores da capa e nós podemos observar virando, se tornando a mesma tonalidade dos grimórios da Open de Black Clover, de uma das openings ali de Black Clover em relacionado às cores invertidas dos seus grimórios. Então, ó, a gente pode observar que tem a mesma tonalidade do grimório invertido. Esse é o grimório original, né? Vocês podem ver que esse aqui é o grimório original do Yuno na parte de baixo direita. E nós então temos o braço esquerdo do Yuno da mesma tonalidade da parte superior direita, dando ali o seu grimório em uma relação invertida, o que acaba sendo uma questão bem intrigante. A questão é que o grimório do Asta, que está ao lado, né, a gente pode observar que o grimório do Asta está ao lado, ele não está ao lado do grimório verde do Yuno. Olha só que coisa intrigante. Mas sim ao lado do grimório com as cores invertidas do Yuno. Então, nós temos aqui o grimório do Asta do lado esquerdo e aqui nós temos a sua cor original, né, a sua cor presente. De baixo aqui, na parte inferior esquerda, temos a cor do grimório do Asta invertida, da maneira como é colocado ali na opening. Do lado direito, na parte superior, que era para estar o grimório do Yuno, já que tem a equiparação, tá a cor invertida. Ou seja, do lado do grimório da cor, da tonalidade verdadeira do Asta, tá o grimório invertido do Yuno. E do lado de baixo aqui, inferior direito, nós temos o grimório do Yuno com a sua cor original. O que é um puta reforço de que o Yuno pode vir mesmo a cair em desespero. É a mesma tonalidade que nós temos aqui nessa inversão de cores, nós temos também aqui nessa opening que foi apresentada para nós no anime de Black Clover. E como nós sabemos, a opening de Black Clover, as openings de Black Clover tem pistas, tem dicas sobre o futuro da história, principalmente ali em relação aos vilões, principalmente aos traidores. Tem muitas informações ali nas openings que podem ter passado ali desapercebido na época, mas que de pouco em pouco o Tabata vai trazendo essas pistas para se aproveitar para sua história. Porém, eu acredito que o Yuno venha ou vá se tornar um Majin. Como nós podemos observar, o Lich, quando ele cai em desespero, ele usa as magias ali das pedras mágicas para se tornar ali em um Majin, para se transformar em um Majin, se enchendo de mana negativa e assim se tornando este ser monstruoso, né? Essa criatura como se fosse um gênio maligno, né? Não é um demônio, mas também ali não é uma criatura angelical. É quase como se fosse realmente uma definição do elfo caído. Só que eu acredito que o Yuno venha a se tornar um Majin? Não. Porque, acima de tudo, o Majin ainda é uma transformação mágica. E o Asta pode vir a parar a transformação do Yuno quando mesmo começar a cair em desespero. Quando mesmo começar a cair ali em uma situação que não tem mais volta e que ele se sentir em uma angústia tão conflitante, da mesma forma como o Lich sentiu e da mesma forma ali como o Patri sentiu ao cair em desespero e ver como estava sendo manipulado. Então, sim, meus amigos, sim, o Yuno pode vir a cair em desespero, quase se transformar em Majin, mas ele pode ser parado ali, essa transformação pode ser parada através dos poderes do Asta. Mas
Eu só fico me questionando se o Yuno cair em desespero, o seu Grimório de 4 folhas vai se tornar um Grimório de 5 folhas. E isso é uma coisa muito complicada, porque o Asta é aquele que porta o Grimório de 5 folhas. O único Grimório de 5 folhas existente na obra, já que o Grimório do Zagred desapareceu depois que ele foi derrotado. O Grimório do Zagred sumiu de forma definitiva, e isso já é respondido pelo Tabata em um dos extras dos volumes do mangá de Black Clover. Então, o Yuno tendo um Grimório de 5 folhas iria realmente ter essa equiparação junto com o Asta, e isso não é nada legal. Além de que, isso também vai contra tudo que o personagem apresentou até agora. O Asta é quem desce a Qliphotha, e também o Yuno é quem sobe a Sephiroth. Cair em desespero é cair da graça de Sephiroth, e isso não é um desfecho para o Yuno. Isso não é um desfecho aqui para o personagem, porque enquanto o Asta ele é o esforçado, ele cai ali no sentido, no ponto negativo para ir em direção para baixo, o Yuno é aquele que ascende, ele eleva, ele é elevado. Faz sentido os dois se distanciarem para poder realmente subirem em poder e questão de força. Se o Yuno cair em desespero e o seu Grimório se tornar um Grimório de 5 folhas, todo o desfecho do Yuno acaba sendo anulado, porque a ideia dele ser a luz do mangá, enquanto o Asta é a própria escuridão, vai pro zaralho. A gente tem todo esse paralelo sendo desconstruído na nossa cara, e eu não acharia isso nada legal. Ele é o cara predestinado para quebrar a maldição do Bom Agouro. Nós sabemos que as folhas de um trevo, de um Grimório, representam a fé, a esperança e o amor. E a quarta folha representa ali o Bom Agouro. Só que de Bom Agouro nós não estamos observando nenhum personagem inteiro. Tanto o Lumière quanto o Lich, também o Patry, tiveram azares absurdos. Os 3 personagens, né? Os 4, somando com o Yuno, né? Mas os 3 personagens, eles tiveram um azar extremamente absurdo. E o Yuno está aqui, predestinado para quebrar essa maldição do Bom Agouro. Mas eu estou curioso para saber como o Tabata fará para que o Yuno continue, né, nessa batalha contra o Lucius. Estou bem curioso para saber como que ele vai fazer isso, porque o Lucius está realmente colocando ali algum artifício para poder realmente mostrar a sua verdadeira habilidade, sua verdadeira forma contra o Asta e o Yuno, e eu não estou observando o Yuno conseguir acompanhar o combate daqui por diante se o Lucius vier a aparecer com uma nova transformação. Pois, se formos seguir a lógica até aqui, se formos seguir a lógica desse exato momento para o Yuno, sem nenhuma habilidade, sem nenhum resquício, o único caminho que resta para o personagem será a morte.